não adianta usar apenas um produto e não adianta apenas pensarmos no controle, mas nós devemos pensar também na prevenção e juntar as coisas para que nós consigamos então o êxito na redução da população do cascudinho no aviário. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Para fechar o nosso tema sobre cascudinho, hoje o biólogo Luiz Francisco vai nos falar sobre o que utilizar no controle desta praga. Confira. Olá, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar um pouco sobre o controle de cascudinho. É um tema bastante complexo, bastante amplo, que merece atenção. E é importante que a gente fale, converse, entenda o problema. Tá? Como nós já comentamos, o controle de cascudinho ele exige, na verdade, métodos racionais que levem em conta a biologia do inseto, que a gente já comentou, já falamos um pouco sobre os lugares que os insetos vivem, os seus comportamentos, também a sua capacidade de se agregar, de perceberem odores. Então é importante que a gente associe essas táticas de prevenção e controle no cascudinho. Mas nós vamos falar um pouco hoje aqui, especificamente sobre controle. Como fazer esse controle? O controle, apesar de existirem táticas de prevenção, o controle, ele é, no capítulo controle, predominantemente feito através de inseticidas químicos e com predominância da cipermetrina, que é o ingrediente ativo mais comum encontrado nos produtos comercializados para o controle do cascudinho. Embora existam outros, existam outros produtos que devem ser incorporados, a gente já vai falar um pouco. O controle químico eficiente é muito eficiente. Ele reduz, causa um impacto na população visual, isso a gente não tem como dizer que não funciona, porém é um impacto momentâneo. E por que é momentâneo? O produto não funciona? Não, não é isso. É que a tática está sendo mal empregada. Como nós falamos, não adianta usar apenas um produto e não adianta apenas pensarmos no controle, mas nós devemos pensar também na prevenção e juntar as coisas para que nós consigamos então o êxito na redução da população do cascudinho no aviário. Isso significa então que os inseticidas são mal utilizados? Depende. Por exemplo, nós sabemos que o cascudinho sai do aviário quando as condições não são favoráveis e vai se abrigar. Por isso que a gente falou de método de prevenção. Então, se nós demorarmos muito para aplicar o inseticida, a gente vai esperar o inseto sair, aplicamos o inseticida, ele tem um período de carência, esse inseticida depois desaparece e o inseto volta. Então é preciso pensar e repensar no momento de aplicação. Ah, pode aplicar então logo que a ave sai? Não, tem que retirar as penas. Por quê? A hora que aplica sobre as penas, forma uma camada que isola o produto que está aqui, a pena está no meio e a cama está embaixo. Tiro a pena, a cama não recebeu o produto. Também, os insetos não ficam apenas na superfície da cama. Então é preciso que se busque lá os locais abrigados, locais em que eles estão abrigados, que se faça uma aplicação ali no forro, no entorno do aviário, nas frestas, e é trabalhoso. Tá? Mas é assim que vai funcionar. É assim que vai acontecer o controle efetivo do cascudinho. E temos que pensar também no problema da resistência. Isso não é uma preocupação que cabe ao produtor resolver, mas sim ao sistema de produção. A assistência técnica tem que estar preocupada com isso, monitorar essa resistência na população de insetos. Existem técnicas para isso, são estudos que se fazem em condições de laboratório, e uma vez detectada a resistência, então nós temos que pensar na utilização de um outro ingrediente ativo que possa eliminar esse inseto que já não morre mais por aquele produto. Nós também temos que pensar na boa aplicação, no que se refere ao equipamento, a técnica utilizada, então treinamento para o produtor, além do EPI, mas saber aplicar um produto, usando um aparelho regulado, bem preparado para isso, utilizar o aparelho para aplicar, porque também não pode, por exemplo, num produto em pó sair aplicando manualmente, nem produto de mais, e principalmente não se pode utilizar produto de menos. Então, uma somatória de problemas levam ao insucesso do controle químico. E o que passar para o produtor? Que alternativas o produtor, então, o avicultor tem para isso, né? O inseticida químico funciona, todos se convencem visualmente aí que
que existe eficácia, porém também todos sabem que volta. Então é preciso repensar esse sistema de utilização e vai além do avicultor, né? Como eu disse, é uma questão relacionada com a assistência técnica, que tem que estar preocupada com os custos de produção, com os problemas de intoxicação, problemas de contaminação ambiental. Então, não significa que não se pode e não se deve utilizar o controle químico, mas deve-se pensar em alternativas, não somente de produtos, mas de táticas, como eu disse, juntando, né, associando táticas de prevenção com o controle. Pensando em alternativas, que é o assunto de hoje, de produtos, existem opções? Existem, né? A cipermetria é um inseticida que atua no sistema nervoso, mas existem produtos que atuam na reprodução do inseto e obviamente são produtos mais caros, né? Mas que devem ser pensados, devem ser considerados principalmente no manejo da resistência. E produtos de origem mineral funcionam? Muitos estudos já foram conduzidos com cal, né? Cal hidratada principalmente. A cal não é um inseticida e ela não é recomendada e não deve ser utilizada para controle do cascudinho, e sim para uma condição do ambiente do aviário, né? O ambiente da cama principalmente, no que se refere à salmonela. Mas, em alguns estudos já se observou que a cal hidratada, principalmente em concentrações bastante elevadas, concentrações aí de 500 gramas até 1 kg por metro quadrado, pode causar um impacto na população do cascudinho. Mas, repito, não é um inseticida. Tá? Terra de diatomácea, que já existe disponível no mercado, pode ser utilizada também? Pode. Em 250 até 500 gramas por metro quadrado, essa sim tem ação inseticida comprovada, utilizada na forma de pó, além de ter um benefício de secar a cama e ter um reflexo também na salmonela. Alguns estudos já foram feitos também com terra de diatomácea pulverizada, então preparações específicas ali com um adjuvante nessa terra de diatomácea que permite que ela seja utilizada em suspensão aquosa, em torno de 10%, pode ser utilizada na superfície interna, no solo principalmente, e ela penetra então no solo e vai atingir aí as larvas e as pulpas que estão no interior desse ambiente. Então opções existem, né? O que precisa é haver uma mudança nos conceitos, né? Eu trabalho com cascudinho há mais de 20 anos, pesquiso táticas de controle e vejo que lá no campo ainda nós estamos muito parecidos com o que estávamos quando eu comecei no início dos anos 2000. Né? Então é preciso haver um avanço também nessa área. A assistência técnica tem que estar atenta a isso, aos problemas que não somente que o cascudinho causa, mas tudo aquilo que está ao redor do controle do cascudinho. Né? Tem que estar atento a isso também e atento às novidades que existem no mercado, na ciência, né? Acreditar também na ciência, naquilo que os pesquisadores vêm fazendo nas universidades, no centro de pesquisa, gerando alternativas, opções seguras e eficientes no sentido de atacar diretamente o problema de uma forma sustentável, do ponto de vista da segurança, e uma forma sustentável também no tempo. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações como essa, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima.